Olá, eu sou o Anderson Oliveira, epidemiologista, professor e pesquisador. Neste material, vamos mostrar na prática como utilizar as métricas 717 a partir de um estudo de caso real. Caso esteja acompanhando a trilha de conhecimento, já deve ter visto os 3 vídeos introdutórios que explicam o que são as métricas, apresentam um caso real de aplicação e mostram como utilizá-las para identificar gargalos e propor melhorias no sistema de saúde de um território. Se ainda não tiver assistido, eu peço que você acesse aqui ao lado o QR Code, assistindo o conteúdo introdutório e em seguida retorne a esse vídeo para que você possa aproveitar melhor essa experiência. Então agora vamos fazer uma viagem no tempo. Estamos em dezembro de 2002, no início de um dos maiores surtos de febre amarela do século XXI, superado apenas pela epidemia de 2017. Os cenários são municípios do Vale de Jequitinhonha, em Minas Gerais, região da Bacia do Rio Doce. O surto durou 4 meses, até março de 2003. A região, antes considerada indene, ou seja, livre da circulação do vírus da febre amarela, foi surpreendida por casos graves, alta letalidade e uma rápida disseminação pelo território. A cidade mais impactada foi o município de Cerro, um município histórico com 323 anos de existência e muito conhecido por seu queijo e uma região turística. Cerro fica a 227 quilômetros de Belo Horizonte, encravada na Serra do Espinhaço, em uma área montanhosa, de trânsito difícil, com ruas e estradas estreitas, além de vias de terra, condições que dificultaram bastante a investigação dos casos. Além disso, a região já vinha sofrendo com um desmatamento ilegal e intensa exploração da Mata Atlântica, principalmente por carvoarias. Essa degradação ambiental provocou um forte desequilíbrio ecológico, criando condições favoráveis para a disseminação de doenças, entre elas doenças vetoriais. Agora que você conhece esse contexto, vamos entender melhor o que é a doença febre amarela. A febre amarela é uma doença infecciosa febril aguda causada por um vírus e transmitida pela picada de mosquitos infectados. Sua transmissão pode ocorrer em 2 ciclos distintos, o silvestre e o urbano. No ciclo silvestre, que ocorre no Brasil há muitos anos, o vírus está circulando em áreas de mata e é transmitido principalmente por mosquitos do gênero Hemagogos e Sabetes. Já no ciclo urbano, a transmissão envolve o mosquito Aedes aegypti, famoso e conhecido pela transmissão da dengue, zika e chikungunya. No entanto, é importante destacar que o ciclo urbano da febre amarela está erradicado no Brasil desde 1942. Outros elementos importantes da febre amarela é que a letalidade é alta, podendo chegar a 60%, e o período de incubação varia de 3 a 6 dias. A vacinação é o único método de prevenção e está indicada para pessoas a partir de 6 meses de idade, possui uma eficácia elevada de 95% a 98% e deve ser aplicada 10 dias antes de viajar para a área de risco. Bom, agora voltando ao nosso caso, já conhecemos o cerro, já conhecemos a febre amarela, vamos compreender agora as métricas aplicadas numa situação real. Estamos na véspera do Natal, numa manhã de 2002, era uma terça-feira, e o hospital de referência de Cerro, ele recebeu um homem de meia idade, 38 anos, um jovem ainda, trabalhador de uma carvoaria no município vizinho, Alvorada de Minas, porque Cerro era a maior cidade naquela região. O homem estava com sintomas, com olhos amarelados, febre incontrolável, vômitos e hemorragia digestiva. Segundo os registros médicos, esse paciente relatou que já estava apresentando sintomas há cerca de 3 dias. Bom, se a métrica 717 eu tenho 7 dias para detecção, eu tenho que ter uma referência de início. Logo, vamos considerar neste caso que o início do evento foi dia 21 de dezembro. Em muitas situações, a data de início dos sintomas vai ser a nossa referência para início do evento. Em outras, eu posso não ter essa precisão muito grande, mas aqui é um estudo de caso. Vamos considerar essa data como referência. A partir daqui, o relógio já está contando, ou seja, temos até 7 dias para a detecção, o que neste caso significa até o dia 28 de dezembro.
2 dias depois da chegada deste primeiro paciente, no dia seguinte ao Natal, 2 novos pacientes deram entrada com sintomas semelhantes neste hospital: febre, calafrios, icterícia, que é a pele amarelada ou as escleras amareladas, náusea, vômitos e sangramento, ou seja, sinais e sintomas muito característicos de casos graves. Minas Gerais, sudeste do Brasil, dezembro, período do verão. Verão é um período chuvoso. Naquele momento, levantou-se a hipótese inicial de uma síndrome febril icterohemorrágica aguda, ou seja, uma síndrome, um conjunto de sinais e sintomas que poderia ser qualquer doença que causasse febre, hemorragia e pele amarelada. Possivelmente, poderia ser leptospirose. Temos água, temos animais e poderíamos ter ali uma doença diferente da febre amarela. Então, febre amarela não foi a primeira hipótese. A doença leptospirose ela é endêmica na região. O contato com a água ou solo contaminado por animais infectados foi uma das primeiras hipóteses, porque existe uma leptospira, que é a leptospira hard, que dá em bovinos. Então, essa foi a primeira hipótese naquele momento. Porém, a avaliação clínica apontou que a leptospirose não explicava todos os casos. No dia 27 de dezembro, a Secretaria Municipal de Saúde comunicou a situação à Secretaria Estadual de Minas, enviando assim o primeiro alerta. Ainda não havia confirmação laboratorial, mas já eram 3 casos em 3 dias, todos na zona rural, indicando que algo incomum estava acontecendo. Assim, a detecção foi cumprida dentro do prazo de 7 dias. Com a notificação, foi ativado o protocolo de febres hemorrágicas e iniciada a coleta de amostras para análise. A notificação ocorreu em 24 horas após a detecção, no dia 27 de dezembro de 2002. Vamos recapitular. Com base no que se conhece sobre febre amarela, o provável período de incubação ocorreu entre 15 e 18 de dezembro. Essa estimativa é baseada no relato do primeiro paciente, que iniciou os sintomas em 21 de dezembro. É importante lembrar que essa informação só foi identificada de forma retrospectiva. Na época, não havia ainda a percepção de que se tratava de um evento importante. Naquele momento, era considerado apenas um caso grave isolado. A situação mudou em 26 de dezembro, quando 2 novos pacientes chegaram com sinais e sintomas semelhantes e relataram início em 21 de dezembro. 3 casos com sinais e sintomas semelhantes e perfil clínico que configurava um agrupamento ou cluster, ainda que não pudéssemos confirmar a existência de um surto. Diante disso, a Secretaria Municipal de Saúde de Cerro comunicou à Secretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais em 27 de dezembro, apenas um dia após a detecção no hospital. Assim foram cumpridas as 2 primeiras metas: detecção dentro dos primeiros 7 dias, notificação dentro das primeiras 24 horas após a detecção. No dia 29 de dezembro, 2 dias após a notificação, teve início a resposta inicial. A Secretaria Estadual, junto com a Secretaria Municipal, ativa o protocolo de investigação de síndromes febris icterohemorrágicas agudas do Laboratório Central de Minas Gerais, a FUNEG. Como estávamos em 2002, o acesso aos testes PCR específicos para essas condições era limitado. Por isso, os primeiros exames realizados foram testes sorológicos para medir os anticorpos e que exigiam mais tempo para a obtenção dos resultados. 8 dias após o início da resposta, em 6 de janeiro de 2003, o hospital registra 10 pacientes com síndrome febril icterohemorrágica aguda, todos em estado grave. Ainda não havia resultado laboratorial, mas a hipótese inicial de leptospirose começava a perder força. O padrão clínico era mais agressivo, era mais rápido e letal, e os casos se multiplicavam. Sangramentos que antes eram raros tornaram-se comuns. A área, então, considerada indene para a febre amarela, passa a ser tratada como um possível cenário de surto com base no perfil clínico observado. Com essa suspeita mais clara, em 9 de janeiro foi feito o pedido inicial para que o Ministério da Saúde enviasse uma equipe do EPSUS, Programa de Treinamento em Epidemiologia aplicado aos serviços do SUS. Foram designadas 2 pessoas para aquela missão, eu e mais a doutora Cristiane Penaforte, uma amiga que foi como investigadora principal. Nossa tarefa era confirmar a suspeita, descrever o surto, coordenar o bloqueio vacinal e propor medidas de controle para aquela situação. Mesmo sem uma confirmação definitiva, o relógio continua correndo e as ações começam a ser executadas e a se consolidar.
Vamos agora detalhar como se deu cada momento da resposta na métrica 717, que inclui equipe de investigação definida, resultado laboratorial, gestão de casos internados, estratégia de vacinação, mecanismo de coordenação, ações de comunicação e caracterização dos casos. Mas antes, uma recapitulação rápida. O período de incubação foi de aproximadamente 15 a 18 de dezembro, baseado no primeiro caso identificado que apresentou sintomas no dia 21 de dezembro de 2002. Nesse momento, ainda não se caracterizava como emergência. No dia 26 de dezembro, 2 novos casos de locais diferentes foram internados no mesmo hospital de Cerro. Em 27 de dezembro, houve a notificação para a Secretaria Estadual e em 29 de dezembro iniciou-se a resposta. A partir da notificação, a métrica prevê até 7 dias para executar as ações iniciais. Essas ações são divididas nos 7 grupos que mencionei e que, idealmente, devem ser ativados e concluídos nesse período. As ações não seguem uma ordem linear. Muitas podem ocorrer simultaneamente e sua efetividade vai depender da capacidade local, regional e nacional. Após esses primeiros 7 dias, não significa que as investigações ou medidas devam se encerrar ou que o surto tenha terminado, mas sim que as principais ações de controle foram realizadas no tempo ideal. Lembrando que a Secretaria Municipal de Saúde enviou a amostra para a Secretaria Estadual de Saúde antes mesmo da chegada da equipe do Ministério ao local, o diagnóstico ele chegou praticamente junto no dia 10 de janeiro e se impôs com uma clareza muito evidente. Era febre amarela. O segundo grupo de ação que realizamos foi o mecanismo de coordenação, que envolve a ativação do Centro de Operação de Emergência, o COI, estabelecimento de fluxo de comunicação claro e de resposta integrada entre os diferentes níveis de governo. No mesmo dia, 10 de janeiro, foi implantada uma sala de situação em Cerro, reunindo equipes e infraestrutura para coordenar as ações. Realizou-se uma reunião na Prefeitura com representantes do município, do Estado, do Ministério da Saúde para definir a estratégia que seria adotada e o cronograma dessas primeiras fases de resposta. Foram acordados os papéis de cada equipe, os fluxos de comunicação e os procedimentos prioritários para os dias seguintes. Ainda em 10 de janeiro, foi formada a equipe de investigação, composta por epidemiologistas do Ministério da Saúde, do Estado de Minas Gerais e do município de Cerro, além de profissionais de laboratório, imunização, comunicação, transporte e logística, uma verdadeira equipe multidisciplinar. No dia seguinte, 11 de janeiro, com a confirmação laboratorial feita e o mecanismo de coordenação e equipe definidos, começaram as estratégias de vacinação com ações de bloqueio vacinal, distribuição de insumos, controle vetorial e medidas ambientais. A vacinação foi feita de casa em casa na zona rural. Porém, muitos moradores recusaram a aplicação. Além da recusa, havia dificuldade de transporte. Era preciso percorrer longas distâncias, enfrentar lamas e chuva para encontrar uma única fazenda. Essa dificuldade levou à execução simultânea de outra ação essencial, a comunicação, ou seja, o engajamento da população. No mesmo dia, campanhas de rádio, reuniões com líderes comunitários, orientações para a população e profissionais de saúde, focando no combate à desinformação e estimulando a vacinação foram realizadas. Além de proteger a fauna local, especialmente os primatas não humanos, como saguis, micos e pequenos macacos, que não transmitem a doença, mas que sofrem como vítimas, assim como os humanos, enquanto eram executadas as 5 primeiras ações, resultado laboratorial, mecanismo de coordenação, equipe de investigação, vacinação e comunicação, também no dia 11, as equipes clínicas realizavam a gestão clínica dos casos. Isso inclui isolamento dos pacientes com a logística de transporte para locais adequados, monitoramento contínuo de sinais vitais, encaminhamento de pacientes críticos para a unidade de terapia intensiva em Belo Horizonte. Também tínhamos medidas de prevenção para evitar a transmissão urbana. Além do isolamento do paciente, eram realizadas ações de controle vetorial do Aedes aegypti, caso este tentasse picar um paciente infectado. Por fim, no dia 14 de janeiro de 2003, concluímos a caracterização dos casos, levantamento de dados sobre tempo, lugar e pessoa para avaliar a magnitude do evento e identificar populações expostas.
Até aquele momento, já eram 22 casos distribuídos entre os municípios de Cerro, Sabinópolis, Alvorada de Minas, Guanhães, Dom Joaquim, Senhora do Porto e Materlândia. A maioria dos pacientes eram homens e trabalhavam como lavradores ou carvoeiros. Portanto, o tempo total foi de 5 dias para a detecção após o início do evento, 1 dia para a notificação, 19 dias entre a notificação e a conclusão das ações iniciais de resposta. Com base nesses prazos, é essencial avaliar cada etapa, mapeando os facilitadores e os gargalos para aprimorar futuras respostas. Vamos olhar como é que faz isso em cada etapa? Na fase de detecção, os principais facilitadores foram ter um hospital de referência com infraestrutura para identificar padrões em comum e uma equipe clínica treinada para reconhecer a gravidade e a atipicidade dos sintomas. Apesar do cumprimento da meta, houve obstáculos que precisam ser aperfeiçoados. A região ser considerada indene reduziu a suspeita inicial. Houve subnotificação e demora na análise conjunta dos primeiros casos. A falta de histórico recente da circulação de febre amarela dificultou a correlação epidemiológica. E a ausência de testes laboratoriais específicos também atrapalhou. Então vamos agora analisar a etapa de notificação na qual conseguimos cumprir o prazo. Como facilitadores, temos a integração local entre os hospitais e a vigilância, e a sensibilização da vigilância municipal diante da gravidade clínica e a existência de protocolos e canais de comunicação entre o município afetado e o Estado. Já o principal gargalo foi a demora da notificação do Estado para o Ministério da Saúde. Agora vamos olhar a terceira etapa, que é a etapa de resposta, que não foi concluída no prazo ideal de 7 dias. Os principais facilitadores foram ativação rápida após a confirmação de caso suspeito, mecanismo de coordenação definido, equipe de investigação multissetorial, início oportuno da vacinação após a confirmação laboratorial, estratégia de comunicação local eficazes, e já os gargalos foram demora para dar início às ações coordenadas após a notificação, técnicas disponíveis para análise de amostras eram limitadas e aumentaram o tempo de confirmação. Chuvas intensas e dificuldade de acesso em áreas rurais, recusa vacinal por parte da população, falta de registro sistemático e atualizado, escassez de profissionais capacitados em áreas remotas. Com este mapeamento, é possível desenhar estratégias de curto, médio e longo prazo para manter os facilitadores e reforçá-los e resolver os gargalos. No curto prazo, podemos destacar intensificar a vacinação casa a casa, iniciar a busca ativa de casos, reforçar a comunicação comunitária e estabelecer um fluxo prioritário de atendimento dos pacientes e transporte, coletar a amostra dos vetores. Já no médio e longo prazo, seria possível atualizar o Plano Municipal de Resposta à Emergência, implantar vigilância ambiental contínua de epizootias, criar protocolos de resposta rápida com base nas métricas 717, incluir ações de vacinação preventiva e capacitar anualmente profissionais da atenção primária. Em síntese, a aplicação retrospectiva da métrica 717 nesse surto que aconteceu lá na região de Cerro, no Vale do Jequitinhonha, permitiu identificar pontos fortes e gargalos operacionais em uma situação que pode se repetir. A detecção foi feita dentro de 7 dias, a notificação em menos de 24 horas e a resposta levou 19 dias para completar as ações iniciais. Então, isso evidenciou um espaço para um ganho e agilidade importante do sistema de saúde daquela região, não só do município de Cerro, mas daqueles municípios afetados. A análise também mostrou que protocolos integrados à notificação, eles são essenciais para uma resposta oportuna e efetiva e que a demora na articulação com o nível federal pode comprometer esse resultado, porque às vezes o governo federal tem recursos que não estão disponíveis nem no estado nem no município. Portanto, o uso sistemático da métrica 717 fortaleceu o ciclo de melhoria contínua do sistema de saúde. E é sempre bom reforçar que a Organização Mundial da Saúde já incluiu a métrica 717
entre os elementos-chave de preparação e resposta. Durante a pandemia de Covid, por exemplo, o Banco Mundial só estava liberando financiamento com a adoção da métrica 717 pelo solicitante. A Organização Pan-Americana da Saúde, a OPAS, apoia a aplicação da métrica 717 em diversos estados e municípios brasileiros. Ao adotarmos a métrica 717 em todos os municípios brasileiros, damos um passo importante e decisivo não apenas no fortalecimento da vigilância em saúde e na prevenção de novos surtos, mas a gente aprimora o atendimento no dia a dia e torna a saúde das pessoas muito melhor. Obrigado por acompanhar esse estudo de caso e até a próxima.